Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Thiago Sugiura e nesse vídeo eu irei falar um pouquinho sobre o mapa da disciplina de modelagem estatística, a principal atividade que está disponível aí para vocês, tudo bem? Esse mapa ele é basicamente um resumo de toda a disciplina que a gente vai ver. A gente vai passar por todos os procedimentos da construção e da elaboração e do ajuste de um modelo estatístico. Beleza? Então vamos lá para ver o que vocês vão ter que fazer, quais são os procedimentos. Ele é um mapa que vai exigir um tempinho de vocês. Então eu já peço, não deixem para entregar essa atividade lá no último momento. Beleza? Então vamos lá, ó. O mapa, nosso mapa, ele é composto por 4 etapas. Tá? Então vocês vão ter o template que vocês vão utilizar lá do Word. E vocês têm 4 questões que vocês precisam resolver lá, tudo bem? Não adianta pular a etapa que você não vai conseguir, você precisa fazer a primeira, depois fazer a segunda, para a gente passar por essas etapas da construção e verificação de um modelo estatístico, tudo bem? Lembrando, você vai precisar utilizar o software R para realizar essa atividade, tá? O conjunto de dados que a gente vai utilizar, ele está dentro do R. As análises estatísticas que vocês precisarão realizar também estão dentro do R, ok? Então vamos lá. Primeira etapa. O que você tem que fazer primeiro? Você tem que identificar qual dos bancos de dados você vai utilizar nessa atividade. Para não ficar uma atividade igual do outro e todo mundo ser a mesma coisa, e para facilitar a vida de vocês também, eu listei 9 conjuntos de dados que estão disponíveis na base do R e que vocês vão precisar escolher um deles de acordo com o seu RA. Então não é simplesmente escolher, tá? O que você vai precisar fazer? Você vai pegar todos os dígitos do seu RA e você vai somar todos os dígitos. Dependendo da soma dos dígitos, você vai escolher qual que é o conjunto de dados que você vai utilizar. Quer ver? Ó, dessa maneira aqui, ó. Se o seu RA for 21, 21, 85, 25, isso aqui é um exemplo de um RA aleatório, tá? Então eu vou somar 2 mais 1, mais 2, mais 1, mais 8, mais 5, mais 2, mais 0, mais 5. Isso aqui deu 26. Vou somar o 2 mais 6, o resultado deu 8. Aqui, a segunda opção. O resultado deu 3. Então, dependendo do resultado que você obtiver aqui, você vai escolher o banco de dados lá. Então, por exemplo, essa primeira aqui opção deu o número 8. Então, a gente vai aqui, ó, soma dos dígitos do RA, número 8. Então, o banco de dados é esse aqui, tá? Então, cada um de vocês precisa fazer essa soma desse banco de dados, a soma dos dígitos. Dependendo da soma dos dígitos, você vai verificar qual banco de dados que você vai utilizar para fazer a sua análise, tá? Como eu disse, todos esses conjuntos de dados estão disponíveis no R. Então, ó, vou abrir o R aqui para vocês verem. Eu listei todos os conjuntos de dados disponíveis com o comando head só para ver as 6 primeiras linhas. Então, se eu rodar eles aqui, eu consigo ver as 6 primeiras linhas de todos esses conjuntos. Eu não precisei carregar, não precisei fazer nada. Eles já estão aqui, tá? O R já entende quais são esses conjuntos. Opa! Ó, trees, crescimento do dente, crescimento de planta, crescimento, velocidade do carro, concentração do remédio. Então, cada um desses conjuntos de dados, eles têm o seu assunto, a sua característica. Tudo bem? Então, qual que é a segunda parte? A primeira parte é vocês escreverem a soma e identificarem qual que é o conjunto de dados. Segunda questão, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar descrever sobre esse conjunto de dados. Eu falo durante o livro inteiro como é importante a gente entender aquilo que a gente vai estar querendo pesquisar. Então, como eu estou dando esse conjunto de dados aleatório para vocês, vocês vão precisar descobrir sobre o que ele fala. Tudo bem? O que significa a pesquisa que está sendo realizada, quais são as variáveis, que tipo de variável que é e assim por diante. Como que você vai fazer isso? Lá no R também. Se eu selecionar aqui o banco de dados, ó, o conjunto, o nome do conjunto, e apertar F1 no teclado, ele já vai me falar do que significa, quais são aquelas informações, tá?
Se eu for aqui no Help, o RStudio já me dá essas informações. Se você não estiver utilizando o RStudio, estiver utilizando o R, ele vai abrir um navegador com essas informações. Então, professor, as informações estão em inglês. Aí você precisa, utiliza o Google ou traduz. São coisas bem tranquilas, você não precisa escrever um texto, fazer uma pesquisa extra sobre esse assunto. Você só precisa identificar qual é o assunto do conjunto de dados. Ok? Então essa é a parte 2. Sobre o que é esse conjunto de dados, sobre o que são as variáveis e assim por diante. Terceira etapa, questão 3. Vocês precisam realizar uma análise exploratória desses dados. As variáveis são numéricas? Se elas são, medidas descritivas. Medidas de posição, medidas de dispersão. As variáveis são categóricas? Faz um box plot, um gráfico para verificar a quantidade de informações que tem em cada uma das variáveis. Vocês precisam elaborar gráficos e calcular as medidas descritivas quando possível. Cada um daqueles bancos de dados tem uma estrutura diferente. Então, a que você for selecionado, pesquisa para ver qual que é o tipo de variável que tem, o que ela significa, daí você vai conseguir fazer gráficos. Além dos gráficos individuais das variáveis, você consegue também colocar gráficos de relação entre as variáveis, que são os gráficos que vão auxiliar você na construção do modelo de fato. Quais são as variáveis? Qual que você acha que vai ser a variável resposta? Qual que você acha que vai ser a variável ou variáveis explicativas? E assim por diante. Relaciona essas variáveis e mostra isso que ele vai te auxiliar, tudo bem? Você vai precisar colocar esses gráficos lá no template do Word também. Toda essa análise vai precisar ser colocada lá, tá? E para a gente finalizar, a gente vai construir um modelo estatístico. Dependendo do tipo de variável, do que for a pesquisa, você vai precisar realizar um modelo estatístico. Ou ele vai ser um modelo linear simples, ou um modelo linear múltiplo, ou um modelo não linear, ou um modelo misto, ou um modelo linear generalizado. Qualquer um daqueles modelos lá você pode utilizar, de novo, dependendo do tipo de conjunto de dados que você for selecionado, ok? E aí, você vai precisar verificar qual que é o comando, se você precisa de um pacote diferente para construir o modelo, ou se o pacote base do R já constrói o modelo. Além de você utilizar o R para construir o modelo, você precisa escrever no Word, no template, qual que é esse modelo. Variável resposta é igual aos ajustes, os erros, não lembram, define qual que é cada uma das suas variáveis, tudo bem? Depois que você construir e definir qual que é o seu modelo, aí você vai precisar verificar a qualidade desse modelo. Para isso, você utiliza o comando summary para obter informações de convergência ou não das variáveis. Poxa, o modelo que eu construí, ele é um modelo linear não generalizado, variável binária, por exemplo. Aí, eu comentei com vocês que para a gente verificar os coeficientes de variáveis binárias, a gente precisa calcular os coeficientes, fazer exponencial deles, tudo isso foi mostrado lá. Então, esse procedimento que você precisa fazer também, tá? Para finalizar, tentem fazer os testes de normalidade e homocedasticidade, não homogeneidade, homocedasticidade dos seus resíduos, tudo bem? Verifica, tenta fazer o que é plot, tenta fazer alguns dos testes que estão disponíveis para vocês também, tá? Galera, a atividade ela não é difícil, só que ela vai exigir de você um tempo, vai exigir que você pesquise algumas informações para construir o modelo e assim por diante. Vai precisar que você traduza lá as informações sobre o conjunto de dados que você for selecionar, tudo bem? Lembrando mais uma vez que o conjunto de dados vai ser de acordo com a soma dos dígitos do seu RA, tudo bem? Façam todas essas informações no template que vai estar disponível lá no material da disciplina. E quaisquer dúvidas, eu estou à disposição, o pessoal da mediação também está à disposição e a gente se vê nas nossas aulas ao vivo. Forte abraço.